Olá, meus amigos, eu sou Viviane Monte de Melo e aqui estamos com mais um vídeo com o tema Apoio Educacional Familiar. No vídeo anterior, eu falei com vocês um pouquinho sobre a necessidade de os pais despertarem esse olhar educativo sobre os filhos. Por quê? Porque cada criança desenvolve em um tempo e a um modo diferente, mas toda criança desenvolve o tempo todo. Todo lugar, todo momento é oportunidade de aprendizagem. E nós pais, que somos os adultos, que já temos um conhecimento um tanto mais evoluído, podemos estar aí auxiliando essa criança e dando a ela as possibilidades, desculpe, as possibilidades de construir esse conhecimento no dia a dia. Então vamos falar um pouquinho a partir de quando que os pais começam a atuar ativamente no desenvolvimento da inteligência dos filhos. Eu acredito que a gente pode falar desde concepção, desde barriga mesmo, né? Nós sabemos que o primeiro trimestre de gestação é um dos trimestres mais delicados da gestação e também é um período onde a mãe precisa buscar viver experiências mais agradáveis e se resguardar um pouco de experiências desagradáveis, porque ali naquele período a criança está desenvolvendo com muito mais atividade toda a sua parte cerebral. Então, as emoções que ela recebe por meio de sua mãe vão interferir aí no desenvolvimento já do fisiológico, desse intelecto desde a barriga. Um tantinho mais, as crianças vão crescendo na barriga e elas já são capazes de perceber, de receber os estímulos externos. Então, sempre o diálogo com a criança desde a barriga e, acima de qualquer coisa, o acolhimento desta criança desde a barriga. A criança precisa sentir ali dentro que ela já é bem acolhida, que ela já é desejada, que ela já será bem recebida, Mesmo com todas as inseguranças que às vezes as mães de primeira viagem passam, mas esse sentimento de querer bem, ele já é decisivo nessa parte, neste momento gestacional. Mas aí então o bebezinho nasce e quando que a gente começa, Quando que eu posso realizar então minhas primeiras atividades com os meus filhos? Mas já, Viviane, você já vai falar de bebezinho logo que nasceu? Sim. Como eu disse, o bebê desenvolve a criança, ela desenvolve o tempo todo e desde que ela nasce, nós já podemos estar criando um ambiente propício ao bom desenvolvimento dessa criança, Então, um bebê recém-nascido, ali no início, nos seus primeiros dias de vida, realmente não tem muito o que os pais fazerem, além do cuidado, Até porque os pais já vão ter que para trabalhar muito para dar conta do cuidado, porque de fato no início, o aleitamento materno, a livre demanda, as infinitas trocas de fralda, o sono irregular, então é um período de exaustão e os pais já estão de parabéns aí se conseguirem conduzir de uma maneira saudável esse momento na vida da criança, Sem pirar, tá, gente? né? E mas em se tratando de bebezinho, qual é o primeiro ato concreto, digamos, que os pais podem realizar já como processo de educação desse filho? A primeira coisa que os pais devem buscar, que é bom para as crianças e muito bom também para os pais, é organizarem essa rotina. Saber que dia é dia, saber que noite é noite, Saber que a noite foi feita para dormir, que o dia tem suas peculiaridades. Isso já vai amadurecendo a inteligência da criança e preparando ela para as demais habilidades que ela vai desenvolver posteriormente. O sono do bebê, assim como a alimentação também, ela é a base para o desenvolvimento da criança como um todo.
Então, um bebê que recebe os cuidados adequados e as condições adequadas para ter uma boa rotina de sono, esse bebê vai desenvolver muito mais, de uma maneira muito mais tranquila. E o dia a dia dos pais também vai ser muito mais tranquilo, porque eles vão dormir melhor, eles vão descansar. E aí eles já vão começar a ter condições de fazer algo mais por este filho, a não ser simplesmente cuidar. Por quê? Porque o tempo voa e um bebezinho de 2 para 3 meses, ele já vai começar a desenvolver suas primeiras habilidades. Né? Ele vai começar a perceber que existe um mundo além do peito da mãe e ele vai começar a explorar visualmente este mundo. E um pouquinho mais adiantado, 2 meses e meio, 3 meses, essa criança já vai começar a ter movimentos de rolar. Aí parece ser algo assim tão rotineiro, mas isso já são os primeiros passos do desenvolvimento da inteligência dessa criança. E aí sim a gente já tem algumas atividades que nós podemos fazer, né? Quando a criança está começando a desenvolver esse olhar para o mundo, né? Os movimentos com os brinquedos, um movimento de chacoalho, um movimento de vai e vem, um movimento mais lento, um movimento mais curto, um brinquedo que para, um brinquedo que vai. Olha, o passarinho tá alegre aqui do lado. E daí quando você vê que o bebê tá fazendo impulso para virar, você vem com o objeto e para o objeto do ladinho dele, dá a batidinha ali. Isso vai impulsionar ele a fazer mais forcinha para virar. O que é a educação? Qual é o papel do educador? Perceber o que a criança está desejando, para o que a criança está pronta naquele momento e dar a ele um estímulo maior ou o condicionamento necessário para a criança dar o passo que ela está querendo dar. Então, nessa fase de inicial, é perceber, não é para ficar comparando o seu filho com o filho da vizinha, com o filho da cunhada, é perceber o seu filho, o nível de desenvolvimento que ele está e o passo que ele está querendo dar e ver o que você pode fazer para ajudar ele. Tem crianças que demoram mais a andar, outras menos. Tem crianças que engatinham, tem outras que já pulam direto. Então não tem como ficar comparando um filho com o outro, mas tem como você olhar para o seu filho, ver a fase que ele está vivendo e tá dando as condições para ele se desenvolver. Então, né, colocando de 2 a 3 meses essa questão do reflexo, depois ele começa com a coordenação motora. Olha, gente, tá me atrapalhando, tá desconcentrando aqui em passarinho. E aí você já pode começar a dar objetos nas mãos dele, né? Objetos leves, nada que seja pesado e nada que seja duro, mas também objetos de diferentes texturas, para ele já ir percebendo tanto as texturas quanto as temperaturas, o frio, o quente, tudo isso já vai trazendo experiências diferentes para o bebê e aí já vai colocando o cérebro dele em atividade. E é claro, gente, uma boa música e sim, já uma boa leiturinha para esse bebê também. Ficar vendo, né, olhando para a gente, fala o que essa mulher está falando, ele ainda não concebeu, né, o código linguístico, mas ele já vai perceber que a gente tem uma forma de se comunicar e ele vai ficar atento e ele vai achar muito legal, principalmente se você interpretar essas histórias, se você fizer caras e bocas, se você fazer diferentes tonalidades de vozes ao longo dessa história, ele vai se divertir demais e ele vai se desenvolver muito. E depois, passando um pouquinho, de 4 a 6 meses, né, onde os bebês eles já têm mais uma consciência do mundo externo e eles vão querer cada vez mais explorar esse mundo externo. Então, um bebê de 4 meses, ele já está virando e ele já está buscando 2 apoios, né? Ele já está levantando o pescocinho. Então, é muito legal aqueles tapetes de atividades que fica no chão, todo colorido, brinquedinhos para o bebê estar pegando. Também é muito legal um brinquedo que se chama varal de atividades. É mesmo como se fosse uma travezinha assim, com vários objetozinhos, brinquedinhos pendurados. E você pode tanto comprar, como você pode fazer. E eu acho até legal quando faz. O da minha filha eu fiz. Eu peguei tubos de PVC, conexões, né, joelhinhos e T,
fiz tipo uma travinha, porque ali, conforme ela ia se desenvolvendo, eu ia modificando o tipo de brinquedo. Por exemplo, eu colocava brinquedos com diferentes funções, né? Por exemplo, eu pendurava um chocalhinho para ela bater a mão e ela mesma fazer o som. É diferente de você colocar algo tocando a musiquinha por conta própria, não. Dependia do movimento dela para o barulho acontecer. Aí eu colocava, por exemplo, não tem quando a gente ganha presente que vem aqueles laço grande, colorido e brilhante. Pendurei também uma ação daquele, porque o laço é leve, então o vento impulsionava ele com maior velocidade e aquilo prendia a atenção dela no olhar. Com o tempo mais, coloquei alguma coisinha que ela pudesse apertar. E assim você vai desenvolvendo as diferentes habilidades com essa variedade de brinquedos que você coloca, sem contar que fica muito mais econômico e é um brinquedo que vai utilizar muito. A minha filha brincava muito. E eu lembro que eu fazia um playgroundzinho para ela assim. Ela tinha 4 para 5 meses. Aí eu colocava o tapetinho colorido no chão, ela deitada com essa varalzinha de atividades por cima dela. E no fundo, encostado na parede, assim, na vertical, eu lembro que eu comprei uma folha de isopor grossinha. E aí eu fiz ali uma mistura de formas e cores. Eu colocava triângulos, círculos, quadrados, retângulos. Fiz com papel cartão, cores bem vibrantes, para chamar a atenção mesmo. Porque o bebê faz aquele movimento de olhar para trás. Quando ela olhava para trás, tinha alguma coisa que chamava a atenção dela. Aí ela ia querer rolar, virar e já tomar impulso para pegar, porque o bebê pequenininho, ele não difere muito uma imagem plana de um objeto. Então, tudo que chamar atenção, ele vai fazer aquele movimento de pegar. E aí ela fazia esse esforço. Então, isso ajudou ela a ver essa questão do impulso, do se lançar adiante. E depois, quando o bebê está indo já para os 6 meses, por aí, o bebê começa a sentar, né? E aí a gente vai aumentando essa variedade de brinquedos que a gente pode ofertar. Nessa fase que o bebê começa a sentar, é muito legal e muito interessante ter livros cartonados, que são aqueles livros grossos que a criança vai poder manusear e não vai correr o risco de rasgar. E principalmente livros com textura. Tem alguns livros, por exemplo, que vai falar do coelhinho, aí ele vai abrindo a página, determinada página tem um coelhinho lá de pelúcia, com pelinho. E eles ficam manuseando aquele pelinho e sentindo, né? Às vezes fala do jacaré, tem alguma coisinha lá que parece a textura do jacaré. Hoje em dia nós encontramos muito disso. Além dos audiolivros e dos livros que tocam musiquinhas, que tocam cantigas, às vezes é o livro de animais, aí tem o sonzinho de cada animal. Tudo isso nessa fase é maravilhoso para o desenvolvimento cognitivo dos bebês. Além de prender a atenção deles e deixar as mamães um pouquinho mais tranquilas para poder lavar vasilha, lavar roupinha. É maravilhoso, gente. Depois que ele já está bem firme, sentadinho, você pode fazer o seguinte: não deixar os brinquedos tão ao alcance dele. Colocar um pouquinho longe para que ele faça esse movimento de ir buscar, que já é um movimento de impulso que ele vai precisar quando ele estiver começando a engatinhar. Então, assim, parando por aqui, né, para não estender muito o vídeo, que a intenção não é fazer vídeos muito longos. Sempre olhando para o seu filho, o nível de desenvolvimento que ele está e quais os sinais que ele está dando para avançar para mais um estágio de desenvolvimento. E ver você aí dentro de sua rotina o que você pode realizar para poder estar estimulando ainda mais e dando condicionamento para o seu filho realizar essas atividades. E lembrando que, além de muito mais importante de ler histórias, é conversar com a criança, dialogar, narrar, descrever tudo, o tempo todo. Por exemplo, você vai, quando eu falo de fazer a rotina da criança, a rotina do sono,
é fazer a criança experimentar o que é dia e fazer a criança experimentar o que é noite. Você pode ter, inclusive, uma musiquinha de rotina. Por exemplo, a criança acordou. Todas as vezes que a criança acorda, se você tem quintal, se não tem quintal, faça o movimento de tirar essa criança do berço e levá-la para vislumbrar o sol, para vislumbrar o dia. Conversa com ela que o dia amanheceu, que vai ser um dia legal para brincar, para aprender. Se você puder cantar, se você gosta de cantar, bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Canta, tá? Não bota o tio Bita lá na televisão para ela ficar olhando, não. Traz ela para fora cantando e mostra ela o sol, mostra o passarinho cantarolando, mostra a borboleta na florzinha, mostra ela que o dia iniciou. Ao passo que o dia está passando, está se rompendo, mostre a essa criança o pôr do sol, explique para ela que o sol encontra uma maneira que você acha que é legal, que é bonitinho, o sol vai dormir, o sol vai embora, o sol vai dar tchau, amanhã ele volta, daqui a pouquinho as estrelas vêm, é hora do nosso soninho, é hora de descansar. Faça isso com essa criança todos os dias, a luz vai embora, a noite vem para o nosso descanso. Escolhe uma musiquinha também de rotina. Brilha, brilha, estrelinha. E essa criança vai absorvendo essas informações. A criança vai absorvendo essa rotina e ela vai compreendendo. E a rotina vai acontecendo, porque ela não vai ficar perdida, sem saber o que está acontecendo, que hora é agora, que dia é hoje, né? Ela já vai entrando na rotina da família, compreendendo o que é cada momento e qual a função, a funcionalidade de cada momento. E assim é tudo. A criança ela só vai compreender o mundo que está em sua volta se alguém explicar para ela. Ela não nasce sabendo, a criança não nasce pronta. Nós precisamos dar toda a base e todo o apoio de desenvolvimento para essa criança. E esse apoio, ele se inicia com o cuidado, mas depois ele se consolida no relacionamento e principalmente no diálogo. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.